Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrcBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Você já ouviu aquele ditado popular, uma hora a casa cai? Usamos esse ditado quando queremos advertir alguém de um erro frequente, repetido. O ser humano tem uma tendência, quando faz um erro, quando comete um erro, e esse erro traz dor e consequência, normalmente nós paramos de ter aquela atitude. Mas e quando nós fazemos algo errado e não teve uma tragédia, não teve uma dor ou um sofrimento, uma consequência imediata, né? Então, por exemplo, beber, dirigir e nunca aconteceu um acidente, nunca foi pego em uma blitz, ou aquela pessoa que está há 10 anos praticando golpes, roubando carros e nunca foi preso, ou o marido que está traindo a esposa, mas nunca foi descoberto. Nisso é verdade esse ditado: uma hora a casa cai, nessa vida ou então no juízo final. Quero ler com você Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao 44, sermão profético, um terrível dia inesperado. Acompanhe na sua Bíblia. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos começar comentando do versículo 32 ao 35. Estamos ainda na terça-feira da Semana da Paixão e será assim até Mateus 26:16. Jesus contou 3 parábolas, respondeu a 3 questões bastante embaraçosas dos religiosos. No capítulo 23, advertiu esses mesmos religiosos contra principalmente o orgulho e a hipocrisia. E agora, no capítulo 24, está respondendo uma questão, uma dúvida dos próprios discípulos, perguntando a respeito da sua vinda e do fim do mundo, que é o sermão profético. Vamos dar, então, continuidade a este ensino importante da Palavra de Deus. Bom, do versículo 32 ao 35, nós temos aqui a ilustração da figueira, né? Uma árvore bastante comum na região de Israel, tá? Jesus ilustra o seu ensino com a parábola da figueira. As estações têm uma ordem, né? Primavera, verão, outono e inverno, tá? Os ramos verdes, tá? Então, na tradução original aqui, né, ARC ou ACF, nós temos aqui que os ramos se tornam tenros, né? Não é um termo muito utilizado no nosso dia a dia, mas
seria verdes, tá? Então a NTLH traduziu como verdes, tá? Os ramos verdes e brotar as folhas são características do final da primavera e início do verão. Então, para aquelas pessoas que estavam ouvindo esta parábola de Jesus, era algo muito óbvio. Era como se nos nossos dias a gente pudesse dizer assim, olha, quando as nuvens, né, elas estão cinzas, quando elas estão pretas, é um sinal de que vai vir aí uma chuva forte, uma tempestade, né? Então a gente sabe como é a característica do frio, como é a característica do verão, né? Estamos ainda aqui no verão em São Paulo e tem aquele calor e depois no fim da tarde vem aquela chuva forte, né? Inclusive, infelizmente, com muitos alagamentos. Mas aqui, Jesus está usando mais ou menos essas palavras, né? Esses sinais do nosso dia a dia. Olha, quando você olha para a árvore e vê que ela está ali com os ramos verdes, como está brotando as folhas, é um sinal, você sabe que está chegando o verão. Da mesma forma, observe os sinais, né, que eu acabei de listar para vocês, vocês vão saber quando está prestes a voltar o Filho do Homem, tá? Então, a mensagem é clara. Quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Assim está nos dizendo o versículo 33, né? Assim como podemos saber que está chegando o verão observando a figueira, é isso que eu acabei de dizer, né? Podemos saber que está próximo à volta de Cristo pelos sinais que acabou de listar. Quais sinais, né? O que a gente chamou de princípio das dores e também, principalmente, a grande tribulação que nós vimos no vídeo anterior, um vídeo exclusivo para este último sinal, que é a grande tribulação, de que profetizou, né, do que disse o profeta Daniel, né, que nós vimos no vídeo anterior. Bom, o versículo 24, tá, é de difícil interpretação e nós vamos dar aqui algumas possibilidades, né? Nós estamos repetindo bastante essa expressão de que é difícil interpretação, porque, de fato, as palavras aqui, pela vontade do nosso Deus soberano, são misteriosas, são palavras com bastante figuras de linguagens, são palavras escatológicas, né? Falando assim de um termo teológico. Então o versículo 34, que diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, lendo de uma maneira literal, pelo menos na tradução, não me parece ser, o literal não me parece ser a vontade de Jesus querer comunicar isso. De que todos aqueles sinais que Jesus disse, a grande tribulação iria acontecer naquela própria geração, é provável que não, né? Mas vamos lá para a gente ver algumas possibilidades, tá? E aqui nós temos que tratar com possibilidades, tá? Se esta palavra geração for os vivos da época de Jesus, então trata-se da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, tá? Então, talvez Jesus estava enfatizando principalmente a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e que algumas pessoas que estavam ouvindo a palavra dele estariam vivos ali, tá certo? Ou seja, o que Jesus talvez estava querendo dizer pessoas que estão me ouvindo dessa geração, que talvez sejam crianças, jovens, ou até mesmo adultos, vão estar vivos em 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, que vai ser um grande sinal, um sinal já de juízo, um sinal de exemplo do que é a grande tribulação, um sinal de juízo e de destruição, tá certo? Então, essa é a primeira hipótese, tá? Também pode ser uma forma, se não for, se geração não estiver se referindo àquelas pessoas que estavam vivos, então são os vivos na segunda vinda de Cristo. Essa é uma segunda possibilidade, tá? Então, esta geração talvez seja uma referência à geração que estará viva, né, na segunda vinda de Jesus. Essa é uma segunda possibilidade. E a terceira também pode ser uma forma, né, de dizer que esses acontecimentos já vão começar. Então nós temos aí essas três possibilidades, tá? Para o versículo 34
que é de difícil interpretação, tá bom? Bom, seja como for, a mensagem é a mesma. Aqueles acontecimentos já iriam começar a acontecer, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, pessoas já estariam vivendo aquele pecado, o multiplicar da iniquidade, a perseguição da igreja, né? Muitos acontecimentos já estariam ali acontecendo, tá? Bom, sobre a expressão o céu e a terra passarão, tá? Aí eu cito aqui um comentário do Beacon. O céu não significa a residência de Deus, certo? Então nós chamamos de céu, né? O céu azul, e também chamamos de céu Deus, Senhor do céu, né? Ó Pai nosso que está nos céus, não é assim? Então, onde é a residência de Deus, onde Deus está, tá certo? Então o Beacon está dizendo, o céu aqui não significa a residência de Deus, mas sim o céu azul sobre a terra. Então Jesus está dizendo que esse céu aqui, tá? Azul é que pode passar, é que vai passar, mas as suas palavras não vai passar, tá bom? É essa a ideia que Jesus está querendo transmitir. Tá bom? Bom, o trecho é pequeno e nós concluímos esse bloco do 32 ao 35 assim. Portanto, a ideia aqui não é colocar o cristão para ficar esperando os sinais. Não é isso que Jesus está querendo transmitir, tá? Devemos esperar sim a volta de Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essas palavras devem aumentar a nossa fé, pois os sinais que Jesus previu estão acontecendo hoje, e toda a história nós podemos ver esses sinais. Você pode ver os sinais, mas não sabe a hora exata. Então, sempre esteja pronto. Vamos comentar agora do versículo 36 ao 39. Na época de Noé, Gênesis relata que aquela geração era extremamente má. Deus, em sua misericórdia, deu 120 anos de prazo para que aquela geração pudesse se arrepender. Noé dividia o seu tempo entre construir a arca e pregar uma mensagem de arrependimento. Mas a humanidade escolheu e decidiu não se arrepender. E, apesar dos muitos alertas, avisos, eles foram pegos de surpresa, julgados e destruídos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Vamos ver esse trecho da Palavra de Deus. Jesus Cristo está advertindo os seus servos em 5 verdades que eu quero citar aqui resumidamente, antes de nós detalharmos alguns pontos. Primeira verdade: ninguém sabe o dia e a hora do fim. Leia novamente o versículo 36 até o 39, esse pequeno trecho, e você vai encontrar essa verdade. Jesus está afirmando com palavras claras de que ninguém sabe o dia e a hora do fim. Ponto. Ele está dando sinais, ele está dando dicas, ele está dando demonstrações do que vai preceder o fim do mundo, a volta de Jesus, mas não está nos dando uma data, nem um ano, nem a hora. Essa é a primeira informação. Segunda, aquele dia pegará a maioria de surpresa. Apesar da Bíblia ser o livro mais vendido e também, acredito, ser um dos livros mais ensinados em todo o mundo, em toda a época, em toda a história, os sinais que Jesus deixou são claros e está acontecendo desde o princípio do mundo, né? Mas ele disse aqui a respeito do aumento de intensidade e frequência. As pessoas ainda assim, apesar dos sinais, a maioria será pega de surpresa. É o que o texto está nos dizendo aqui. E ele está dizendo que aquelas pessoas que decidirem viverem uma vida de santidade, viverem uma vida de obediência, de oração, de vigilância, que não sejam pegas de surpresa. Então, aquele dia pegará a maioria de surpresa. Tá. Terceira verdade que ele está nos ensinando aqui. Vigiai e preparem-se. Esta é uma orientação, esta é uma ordem. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo para os seus servos, tá certo? Como vigiar e se preparar? Orando, obedecendo e servindo.
nós temos um trabalho a fazer. Um trabalho de pregação, um trabalho de cuidado dos necessitados, um trabalho de anúncio desse evangelho, um trabalho de ter uma vida exemplar, um trabalho de fazer deste mundo um lugar melhor, ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, vigiar e se preparar é orar, obedecer e servir. Servir a igreja, servir as pessoas, tá bom? Quarta verdade, qualidades do bom servo: fiel, prudente e vigilante. Nós vamos aprender aqui essas 3 características do servo, né, ou de um mordomo, que nós vamos ver através da parábola do servo fiel e infiel. Nós vamos ver a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Bom, então nessas 3 parábolas nós vamos descrever, detalhar essas características de fidelidade, prudência e vigilância, tá bom? É a quarta verdade que Jesus está nos mostrando aqui. A quinta e última verdade, tá? Estou dizendo principalmente, tá? Tem muitas verdades aqui nesse pequeno trecho. A palavra do Senhor parece ser um oceano inesgotável, inexplorável, né? De tantas informações, verdades e aplicações que nós podemos extrair de pequenos trechos das Escrituras, tá bom? Pontos de atenção para ficar em alerta. Olha isso, essa é a quinta verdade. A demora. Por que a demora? Então nós vamos ver um servo começando a abusar do seu poder. Por quê? Porque o seu Senhor demorou para vir. Então essa demora de Jesus, nós estamos em 2026. Até hoje Jesus não voltou. E quando é que vai voltar? Eu não sei, eu vou ficar pronto. Então, se o Senhor, essa aparente demora, tá? Isso não é um atraso. A demora é sobre a nossa ótica, tá bom? Então, esta aparente demora, nós temos que tomar cuidado. Segundo, nós temos que tomar cuidado com o poder, porque nós temos padres, pastores, nós temos apóstolos, nós temos líderes, pessoas que recebem poder, autoridade, né, espiritual, e até mesmo nessa estrutura de comunidades sempre vai ter poder. Então não abuse desse poder, seja um servo, tá bom? Então, pontos para estarem alerta: cuidado com o poder, cuidado com a demora de Cristo. Cuidado, demora entre aspas, tá? Cuidado com esse poder, com essa autoridade que você está recebendo, de ser um líder, para você não abusar das pessoas, abusar desse poder, né? Tá bom? Os prazeres, cuidado com os prazeres, né? Comiam, bebiam, né? Cuidado com a infidelidade, cuidado com a imprudência e cuidado com as distrações. A nossa época é uma época de muitas distrações. É uma época de muito prazer, né? Prazer sexual, o abuso do prazer sexual, as drogas, o remédio, né? Entretenimento na televisão, no celular, tudo isso está ligado com prazer. Distrações. Então, Jesus estava dizendo aqui: cuidado com isso para não se distrair, para não abusar disso, tá? Então essas foram as 5 verdades que Jesus está mostrando aqui nesse trecho e também em trechos posteriores, tá? Vamos lá. Jesus começa as advertências dizendo que naquele dia e hora ninguém sabe. Alguns originais trazem também nem o filho. Alguns originais, tá, gregos, nem o filho. Então, é tolice tentar adivinhar quando será a volta de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, pare com isso de tentar adivinhar a volta de Jesus. Olha, porque teve o Covid, olha, porque teve um meteoro, olha, porque teve um eclipse. Não fique assustado com os sinais. Espere a volta de Jesus Cristo e esteja pronto, tá? A história de Noé na arca é um modelo para a volta de Jesus. Foram salvos apenas os que acreditaram na mensagem de Noé. Quem? Sua família. E o que nós aprendemos com isso? Jesus disse que sua família é formada por aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. Nesse mesmo evangelho, Mateus 12:50. Então, aquilo que aconteceu na história de Noé vai serviu de modelo para o que
vai acontecer na volta de Jesus. Quem vai entrar na arca? A família de Jesus, né? A família de Jesus. E quem é a família de Jesus? Ele disse, olha, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, né? Jesus disse isso em Mateus 12:50. Então, meu irmão, minha irmã, quem vai entrar? Quem vai subir com Jesus? Quem vai ser levado com Jesus? É aqueles que fazem a vontade de Deus. Tá bom? Não estou falando aqui pregando a respeito de perfeição, tá? Não é sobre ser perfeito, mas é sobre a ausência de batalha contra o pecado, tá certo? Nós todos os dias não vamos se entregar ao pecado. Nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos lutar contra as nossas más intenções, contra os nossos maus pensamentos, contra as nossas más palavras, contra os nossos maus olhares. Tudo aquilo que nos contamina, a carne, este mundo e os demônios, nós vamos lutar contra eles. Tá certo? Então não é perfeição, é ausência, né? O problema aqui é a ausência de luta, tá certo? De lutar contra os nossos inimigos, a carne, o mundo e os demônios, tá bom? Então vamos lá. A expressão comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento não são atividades más. Nós precisamos tirar de lado a leitura literal, né? Pelo contrário, são necessárias para a sobrevivência. Tá certo? Apesar das tribulações, nos finais dos tempos, a sociedade sempre se acostuma e continua buscando o prazer e a felicidade. Então nós temos aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas a sociedade continua festejando. Nós temos desastres que aconteceram recentemente em Minas Gerais, das chuvas, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá certo? Acabou de vir agora o Carnaval, as pessoas continuam buscando prazer, buscando as alegrias deste mundo, buscando, vamos dizer, ser feliz sobre a sua ótica, né? Então, pode vir os sinais que forem, pode vir o desemprego, pode vir os sinais que forem, as pessoas, os sinais que acontecerem, as pessoas vão continuar buscando os prazeres, buscando as distrações, buscando a sua felicidade, tá bom? Então, independente, né? Então Jesus diz aqui, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então pode estar o desastre que for, as pessoas vão continuar vivendo as suas vidas, tá bom? Então vamos lá. Não há problema em você sobreviver, desde que Deus ocupe o primeiro lugar em sua vida. Então eu quero colocar aqui este ponto, tá certo? Não é um problema, Jesus não está condenando aqui você comer, beber e dar-se em casamento, olha, né? É um absurdo esse tipo de leitura, não. Coma, beba, dê os seus filhos em casamento, né? Toda a família é uma instituição do Senhor, né? Deus pediu para a gente fazer isso. E o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Não é esse o ponto. O que Jesus está dizendo aqui olha, eles vão estar vivendo uma vida normal quando de repente vem o dilúvio, quando de repente vem a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vão ser pegos de surpresa. Tá bom? Essa é a mensagem, a ideia que Jesus está querendo comunicar aqui. A mesma água que afogou a multidão, preste atenção nesse mistério, vamos dizer assim, nessa mensagem, a mesma água que afogou a multidão fez a arca boiar. O dilúvio veio para todos, mas os que são guardados por Deus foram salvos. Jesus é a salvação para o que crê e condenação para o incrédulo e desobediente. Advogado para o crente e juiz para o ímpio. Então, aquela água do dilúvio é um símbolo de Jesus. Assim como a arca também é um símbolo de Jesus. E eu digo que até mesmo Noé ele tipifica Cristo. Tá certo? Então, tanto a água como a arca, como Noé, são símbolos de Jesus Cristo. Tá certo? Então, como a água é um símbolo de Jesus Cristo, a mesma água que veio para juízo, ela também veio para a salvação. Então, para aqueles que creem, são aqueles que entram na arca. Aqueles que não creem,
A água vem como juízo e destruição. A água é um símbolo de Jesus. A arca também é um símbolo de Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo, na arca, né? Então, Noé também é um símbolo, é um tipo de Cristo, vamos colocar assim, ele é um símbolo de Jesus Cristo. Ele está ali, né, tipificando Jesus Cristo naquela geração. Então, Jesus está aqui me usando, ou usando os seus servos em todo o mundo para pregar e alertar. Arrependam-se. Creiam no Evangelho, para que Deus perdoe os seus pecados e te dê o Espírito Santo, para que você faça boas obras que sejam aceitáveis a Deus, porque são feitas em Deus. Tá certo? Portanto, eu termino aqui esse bloco, né, do 36 ao 39, citando as próprias palavras de Jesus, porque eu acredito que são mais claras do que qualquer criação que eu possa fazer, tá bom? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos comentar agora do versículo 40 ao 44. Para falar sobre o fim do mundo e dos tempos, Jesus utilizou a ilustração da figueira e também da história de Noé. Agora, Jesus usa o exemplo dos trabalhos da época. 2 homens trabalhando em uma fazenda e 2 mulheres moendo trigo. Por fim, ele ainda vai fazer o uso de um pai de família e o ladrão. Vamos ver esse trecho da palavra de Deus. Bom, o joio e o trigo, como nós já estudamos em vídeos lá em Mateus 13, né, na parábola do joio e do trigo, vivem juntos neste mundo, tá certo? E quando eu digo joio e trigo, eu estou falando de cristão e ímpios, ou ímpios que estão fingindo ser cristãos, que aqui, tanto em Mateus 13, está sendo ilustrado como o joio, que é muito semelhante ao trigo, tá certo? Então, o joio e o trigo vivem juntos neste mundo. O ímpio e o cristão vivem no mesmo país, na mesma cidade, na mesma casa e até na mesma igreja. E eu cito aqui Lucas 17:34, onde o próprio Jesus ele diz: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado, né? Então aqui em Mateus, Jesus utilizou a ilustração de 2 homens trabalhando num campo, né? De 2 mulheres moendo trigo, tá certo? Essas pessoas se conheciam, essas pessoas estavam próximas, essas pessoas tinham mentes, né? Ali o mesmo idioma, o mesmo país, a mesma escolaridade, viviam no mesmo trabalho. Um será levado e o outro deixado, tá certo? Então, a ilustração que Jesus está querendo dizer aqui é para que nós, vai ser tão surpreendente aquele dia que pessoas que estão próximas, e acho que o de Lucas aqui é o pior, é o pior cenário, é as pessoas que estão vivendo na mesma casa. É um marido e mulher, onde o marido pode ser levado e a mulher ficar, ou a mulher ser levada e o marido ficar, sabe? É uma família onde tem ali, 5 pessoas habitando em uma casa e apenas um jovem de 16 anos vai subir, vai ser levado e o restante vão ficar. Então é isso que Jesus está querendo nos alertar, tá certo? Não é por nação, olha, uma nação será salva e outra não. Não é por congregação, uma congregação vai ser salva e outra não, sabe? A Batista vai, a Presbiteriana não, ou a Assembleia vai e a Mundial da Graça, ou a Internacional, a Universal, ou a Católica, não é isso. A mensagem aqui é que é individual. A mensagem aqui é que um será levado e o outro será deixado. Então é individual.
Não interessa o país, não interessa a congregação, não interessa a casa onde você habita, não interessa a cor, a etnia, não interessa a raça, não interessa se é judeu ou gentil, não interessa se é brasileiro ou americano. Um será levado e o outro deixado. Certo? Então essa é a mensagem que Jesus está querendo transmitir para mim e para você aqui. Então vamos lá. A terceira ilustração usada por Jesus é de um pai de família, né? Ele já usou a figueira, já usou a ilustração aqui de Noé, que são as principais, e agora ele usa também uma parábola, né? Uma pequena parábola, uma micro parábola, para dizer de um pai de família. Se o dono da casa, agora eu leio em NTLH, tá? Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, tá certo? Na ARC e na ACF usa o termo minar, né? É o termo minar. Então, esse termo minar, por que esse termo é curioso, o termo minar, né? Não deixaria minar. Então, o que é o mineiro, né? Ele vai caçando, né? Ele vai cavando para tentar encontrar alguma pérola, algo precioso, né? Um ouro. Então, o minar aqui, as casas da época de Jesus, elas eram feitas de barro. Então, se a pessoa cavasse, ela conseguia ali criar um buraco na parede, né? Então, ela criava um buraco, passava por dentro e roubava os bens daquela casa. Então, o pai de família não deixava minar, não deixava cavar, né? Para que pudesse ali roubar os seus pertences, seus bens, né? Os seus recursos. Então, o que Jesus está dizendo aqui é basicamente o que a NTLH está querendo transmitir, né? Não deixarei que a sua casa fosse arrombada nos dias de hoje, né? Então, se você que vive aí no estado de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil sabe como é a violência. Então, se a gente soubesse o dia que a gente fosse assaltado na rua, ninguém sairia de casa. Não é assim, né? Se você soubesse que o seu carro ia ser roubado, você iria de ônibus, de transporte público ou via aplicativo, né? Usaria um aplicativo de transporte, tá certo? Então, se você soubesse que alguém iria colocar uma arma na sua cabeça e te roubar, você não sairia de celular e desinstalaria os aplicativos de bancos que você tem aí, para que o cara não te obrigue, para que o ladrão não te obrigue a fazer um Pix, a passar o seu cartão de crédito. O que Jesus está querendo dizer é isso. E o que tem a ver isso com o fim do mundo? O que tem a ver isso com o sermão profético? O que tem a ver isso com o Apocalipse? Né? O que tem a ver isso com a volta de Cristo? O que tem a ver se o pai de família soubesse quando o ladrão iria roubar a sua casa, ele iria se preparar. A mensagem se você soubesse quando Jesus vai voltar, você iria se preparar, tá certo? Então se prepara, porque você não sabe. Você não sabe a hora. Então fique pronto todos os dias. Vigie todos os dias. Ore todos os dias. Obedeça todos os dias. É isso que Jesus está querendo transmitir de diversas formas. A mensagem principal é essa. Esteja pronto todos os dias. Tá bom? Vamos lá. Vou ler aqui um comentário do Spurgeon. Devemos ser tão vigilantes como se soubéssemos que Cristo viria esta noite. É isso que ele está dizendo. Porque embora não saibamos quando ele chegará, nós sabemos que ele pode vir a qualquer momento. Então, deixo aqui o comentário do servo do Senhor Jesus Cristo, Spurgeon. Tá bom? Os versículos 42 e 44 contêm os alertas. Vigiem e fiquem preparados, pois a volta será inesperada, né? O tema desse estudo é um terrível dia inesperado. Então nós temos aqui um dia que vai ser terrível para a grande maioria das pessoas, porque não vigiaram, porque foram infiéis, porque foram imprudentes, porque amaram mais este mundo do que a palavra de Deus. Tá certo? Então, os versículos 42 e 44, eles vão dizer: vigiem, fiquem preparados, pois a volta será inesperada.
As 3 próximas parábolas, que será as 3 próximas parábolas, e eu cito ela aqui, a parábola do servo fiel e infiel, que é ainda no capítulo 24. Depois do capítulo 25, nós vamos ter a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos. E aqui vai ser ensinado fidelidade, vigilância e prudência, que são características daqueles que estão atentos, dos mordomos fiéis, prudentes, dos servos do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é um Senhor, proprietário de tudo. É essa a ilustração mais usada nos evangelhos, né? Jesus é Senhor e proprietário de tudo que nós temos, dos nossos bens, da nossa vida, do nosso corpo, do nosso dinheiro, da nossa família. Jesus é dono de tudo que nós temos. Essa é a verdade. Quanto você pagou pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo seu corpo? Jesus é proprietário de tudo e nós devemos, como Ele é Senhor de tudo, tudo é do Senhor, eu e você devemos ser mordomos. E somos aqui apenas administrando o que o Senhor nos deu. Nem mesmo os seus filhos são seus. Na verdade, são de Deus e que Deus dá em suas mãos para você cuidar. Tá bom? Então nós vamos falar muito mais disso nos próximos vídeos que vão se seguir. Tá bom? As Escrituras afirmam claramente que esses eventos que nós falamos até agora, de todo o capítulo 24, tá bom? De todos esses vídeos, esses eventos irão acontecer, tá bom? Porém, não temos a informação da ordem exata, nem de data, e Jesus aqui vai mais preciso ainda, nem a hora que isso vai acontecer. Então eu vou colocar aqui do lado uma sugestão dos eventos apocalípticos e referências para o seu próprio estudo para te ajudar, tá bom? Então, o primeiro que dá a impressão de que será o primeiro que vai acontecer, o princípio das dores. Hoje nós estamos no momento, na época do princípio das dores. Mateus 24, do 6 ao 14. Segundo evento, a grande tribulação que nós estudamos no vídeo e no ensino anterior, do 24, do 15 ao 25. Tá bom? Também vou deixar aqui Daniel e 2 Tessalonicenses, onde cita a respeito da grande tribulação, que vai ser esse grande evento aí, que vai ser o sinal que precederá a volta de Cristo, tá bom? Terceiro, ressurreição dos mortos. Talvez você nunca ouviu falar disso. Os mortos vão ressuscitar. Primeiro, esta carne aqui, que ela desce ao sepulcro, tá certo? Que ela tem um túmulo, ela está enterrada num cemitério, ela vai ressuscitar, tá certo? Esse corpo, ele vai ressuscitar em um corpo incorruptível, cheio de glória. Tá interessado nesse assunto? Leia Daniel, vou deixar aqui a referência, Daniel do 12, do 2 ao 3, Apocalipse 20, do 11 ao 15, e principalmente 1 Coríntios 15, completo, vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Os que esperam apenas nessa vida são os mais miseráveis dos homens. Jesus ressuscitou e também os servos dele irão ressuscitar. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna, tá? Terceiro, os mortos ressuscitarão. Quarto, a segunda vinda de Jesus, que nós estamos estudando do 26 até o 30 estudamos, né? E 2 Tessalonicenses 2, 8 também fala sobre a segunda vinda de Cristo. Quinto, arrebatamento, de Mateus 24, 31, que nós vimos, hoje nós estamos no 32, nós vimos no vídeo anterior, que é a respeito do arrebatamento, tá certo? Jesus também citou aqui a respeito do arrebatamento, um será levado, né? Outro será deixado, também faz parte do arrebatamento, mas está aqui também outras referências, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. O reino milenar de Cristo, que aqui que fica bastante polêmico, que alguns acreditam num reino literal, outros, esse 1000 anos é apenas uma figura de linguagem, não tem como nós termos certeza disso, tá certo? Mas está em Apocalipse 20, do 1 ao 6, o sexto evento é o reino milenar de Cristo. O sétimo evento, o julgamento final, que nós vamos estudar aqui em Mateus 25, do 31 ao 46, o próximo capítulo, não o próximo vídeo, mas o próximo capítulo, nós vamos estudar o final, que é do 31 ao 46. E
o oitavo evento, que é a eternidade, que é principalmente escrito em Apocalipse 21, tá bom? Então, eu termino aqui esse bloco falando: seja um servo fiel, vigilante e prudente, para que você seja levado e não seja abandonado. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. E a primeira aplicação que eu deixo para você é que não gaste energia querendo determinar uma data ou hora ou aquele sinal. Não fique gastando energia nos sinais, mas gaste energia em estar preparado e também em evangelizar, em servir, em anunciar para as pessoas que elas precisam se arrepender, que Jesus está voltando, que o céu existe, mas que também o inferno existe, que ou o pecado é perdoado ou ele será julgado, tá bom? Então esta é a primeira aplicação que eu e você devemos tomar desse trecho, tá bom? Vamos para mais. Deus é soberano e tem um plano. Faça a sua parte e plante sementes. Haverá uma grande multidão incontável no céu. Apocalipse 7, 9. Então, meus irmãos, por que algumas pessoas são salvas e outras não? Aí você tem um que é o calvinista, o armínio. Meus irmãos, eu acredito que pelas Escrituras nós podemos ver que Deus é soberano e que Ele sabe os pensamentos de todas as pessoas, Ele sabe se as pessoas irão crer ou não, mas ainda assim é uma decisão minha e sua acreditar na palavra de Deus ou não acreditar. E a evidência desta fé, a prova desse crer é uma vida de obediência na palavra de Deus. Como eu disse, não perfeição, mas lutar contra os nossos inimigos, que é a carne, o mundo e Satanás, tá bom? Haverá uma multidão incontável no céu. Deus tem um plano. Então, talvez você olhe assim e fale: poxa, todo mundo está perdido. Não, Deus tem um plano. Haverá uma multidão incontável. Pessoas que nós achávamos que estará no céu, que certeza que vai estar no céu, não vai estar. Outras pessoas que nós falamos: isso aqui não tem como salvar. Aquela pessoa se arrependeu, teve uma fé verdadeira, orou, confessou Jesus como seu Senhor e foi salvo, tá bom? Então, não compete a mim, não compete a você. Qual o nosso trabalho? Dar o exemplo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, contar o nosso testemunho, o que Deus fez por nós, que vida nós vivemos agora. E em terceiro lugar, orar por aquela pessoa. É o que eu e você podemos fazer e é o nosso dever fazer, tá bom? Então vamos lá. Não fique distraído com as ocupações deste mundo. Aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou deixar aqui. Coma o melhor desta terra, mas jejue toda semana. Olha como você pode ter o equilíbrio, tá bom? Então coma o melhor desta terra. Isso é bíblico e Deus disse isso para mim e para você. Mas jejue toda semana, tá bom? Aquilo que o Espírito Santo direcionar você. Vamos lá. Se divirta, mas ore todos os dias. Tenha momentos de lazer, sabe? Viaje com seu cônjuge, viaje com sua família, mas ore todos os dias. É isso que nós encontramos nas Escrituras, tá? Se case, mas também sirva a Igreja de Cristo, tá certo? Então, você que é casado, tenha momentos com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, mas também sirva a Igreja de Cristo de alguma forma. Sirva com o seu talento. Deus te deu talentos, sabe? Então, sirva a Igreja de Cristo assim também, tá bom? Vamos lá, continuando. Dê seus filhos em casamento, né? Como Jesus diz aqui, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Dê seus filhos em casamento. Mas também ensine a palavra para eles, né? Ensine os seus filhos o caminho que devem andar. É uma orientação que a Bíblia pede para os pais, é a responsabilidade dos pais. Leia Efésios 6, que você vai ver a respeito disso, tá bom? Então vamos lá, acho que é o 5 ou 6. Pais, ensine os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, tá bom? Não provoqueis a ira, tá bom? Então,
Tá na Bíblia, leia lá Efésios 5 ou capítulo 6, não me recordo aqui qual capítulo que é exatamente. Mas ensine seu filho a palavra. Trabalhe, mas também evangelize. Então a Bíblia diz, aquele que não trabalha também não coma. Poxa, então, se Jesus está falando aqui, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, então não vou trabalhar mais. Aconteceu, sabia disso? Aconteceu, Paulo, eles estavam tão empolgados com a volta de Cristo, com a iminente volta de Cristo, que algumas pessoas chegaram à conclusão, eu não vou nem trabalhar mais. E aí Paulo, a partir desse contexto que Paulo dá aquela palavra, aquele que não trabalha também não coma. Então, trabalhe, mas também evangelize, pregue a palavra, mas também tenha momentos de louvor, de adoração. O princípio geral, não fique distraído com as ocupações deste mundo. É isso. Viva, seja exemplo, obedeça, mas também gaste tempo e energia com aquilo que não lhe será tomado. Tá bom? Vamos lá. A respeito do dilúvio, Deus tem paciência e faz alerta. Nós vemos lá no dilúvio, 120 anos, meus irmãos. Tempo bastante para se arrepender. 120 anos. Mas a desobediência traz destruição. Então seja inteligente e obedeça. Não preciso dizer isso. É o que está explícito aqui nesse trecho da palavra de Deus. Então, Deus está dando... a Bíblia diz, né, lá em Pedro escreveu, muitos têm a promessa de Deus como tardia, né? Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele explica o porquê que Deus está demorando, entre aspas. Por que Deus está demorando? Porque ele é longânimo. Porque ele é paciente. Ele quer que todos venham se arrepender. Ele não quer que nenhum se perca. O motivo de Deus não voltar até hoje é porque ele quer que as pessoas se arrependam. Sabe? Deus demorar demonstra amor, paciência e um prazo para arrependimento. Então, meu irmão e minha irmã, deixa para Deus decidir quando ele vai vir. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte, que é dar o exemplo, que é pregar a palavra, que é orar pelas pessoas, tá bom? Então, seja inteligente e obedeça, não seja tolo, tá bom? Outra aplicação, mesmo pessoas que dormem juntas, um será levado e outro deixado, certo? Uma pessoa será levada e outra será deixada. Então não dependa da fé e da oração dos outros, mas desenvolva o seu próprio relacionamento com Deus. Não há segunda chance. Então, meu irmão, minha irmã, sabe? Se você é aquele tipo de pessoa que fala, pastor, ore por mim, ou minha irmã, ore por mim, eu estou tão fraco, eu estou tão não sei o que, olha, não estou resistindo à tentação, eu não estou resistindo à pornografia, eu não estou resistindo ao álcool, eu não estou resistindo ao crime, eu não estou resistindo ao adultério, eu não estou resistindo à mágoa, eu não suporto, esse é meu jeito, eu não suporto aquela pessoa, se eu pudesse eu matava ela, eu tenho inveja daquela pessoa, eu tenho ódio daquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, está tão claro, você está negligenciando os avisos que as Escrituras estão dando para você. Quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Quando eu fizer a coisa certa, quando eu largar o meu pecado, quando eu largar o cigarro, a droga, o álcool, o adultério, o ódio, a inveja, quando eu largar a idolatria, aí eu vou para a igreja. Agora não. Quando eu for mais velho, agora não. Você está negligenciando os avisos que Deus está dando para mim e para você. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo Deus tem... haverá duas pessoas juntas. Uma será levada e outra vai ficar. Então, não haverá segunda chance. O momento de você se arrepender é agora. Tá bom? Eu concluo este ensino fazendo uma pergunta para mim e também para você. Eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes antes, porque eu tive de escrever, analisar, pensar, orar para o Espírito Santo me dar isso aqui. E antes de ensinar este vídeo, nós temos um trabalho nas segundas-feiras na minha comunidade que eu também ali ensino os meus irmãos. A respeito de todo o Mateus já foi feito isso.
né? Em tempos anteriores, em anos anteriores. E agora eu faço de novo essa pergunta. Se morresse hoje e se encontrasse no tribunal de Cristo, o que você ouviria? Se você morresse hoje e você se encontrasse no tribunal de Cristo, o que você ouviria? Entre servo bom e fiel, a primeira opção, ou aparta-se de mim, você que pratica a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e até a próxima.